A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj analisou 30 projetos de lei. 22 propostas receberam parecer favorável, entre elas o projeto da deputada Rosane Félix, que institui o programa Escola Inteligente Consumo Consciente. O objetivo é incentivar a economia no consumo de água e energia elétrica nas unidades escolares da rede pública estadual. O projeto do deputado Carlo Caiado, que obriga as empresas prestadoras de serviço a informarem previamente aos consumidores dados dos funcionários que farão serviços nas residências, também recebeu parecer favorável pela comissão. O deputado Márcio Pacheco, presidente do grupo, foi o relator da proposta. Aqueles que recebem o serviço saibam a identificação e saibam de que maneira, qual é o cidadão e a pessoa que vai executar o serviço. É muito importante para evitar qualquer tipo de possível violência, qualquer tipo de assalto ou qualquer tipo de problema que a empresa, inclusive, seja acusada por uso indevido da imagem da empresa ou de uma identificação falsa. Isso vai ajudar não só o consumidor, mas vai ajudar também a empresa, prestadora de serviço, a não receber nenhum tipo de problema que abuse o direito do consumidor ou até mesmo criminal. Banco Santander pode ser multado por retirada de portas giratórias de agências. Acompanhe como foi a vistoria da comissão do Cumpra-se no centro do Rio, com a repórter Natália Oliveira. Apesar de as portas com detector de metal não serem uma exigência do Plano de Segurança Federal, uma lei estadual de 1994 obriga os bancos a instalarem este item nas agências do estado do Rio. Há cerca de 3 meses, o Santander retirou a porta giratória de algumas agências para mudar o layout e facilitar o dia a dia dos clientes. Em vistoria da comissão do Cumpra-se, uma das agências do Santander no centro do Rio foi notificada pelo descumprimento da lei. Nós primeiro conversamos com a direção do Santander, inclusive na Assembleia, junto com o deputado Valdec, e eles se comprometeram a resolver, não resolveram nada. Nós viemos hoje aqui com a Polícia Federal, eles vão ser notificados, as multas serão cobradas, eles terão um prazo para cumprir a lei. Em caso de reincidência, multa muito maior, pode até ser interditada a agência. Para a presidente do Sindicato dos Bancários, Adriana Nalesso, que acompanhou a vistoria, a retirada das portas coloca em risco a vida dos agentes de segurança, dos funcionários e dos próprios clientes. A Adriana reforçou que o sindicato procurou o Santander para alertar sobre o descumprimento da legislação, mas o banco manteve a decisão. Nós já tivemos diversos casos de assalto, inclusive com funcionários alvejados. Teve um funcionário que foi alvejado na face. Nós tivemos um assalto em Angra dos Reis, num posto bancário do Santander, que não tinha porta, onde morreram, os vigilantes morreram, quer dizer. Então a gente vive um momento de grande insegurança, a gente sabe disso. E aí o Santander faz uma economia, para mim, sinceramente, que não traz nada de melhoria para a vida das pessoas e muito menos segurança. Agentes da Polícia Federal também acompanharam a comissão e verificaram se a agência estava cumprindo exigências como a presença de vigilantes e do alarme de pânico. O deputado Carlos Mink solicitou que durante as inspeções anuais da PF às agências, os policiais notifiquem os bancos também sobre o descumprimento de regras de segurança estaduais. Nós somos uma federação, a Polícia Federal, embora a multa caiba a órgãos estaduais, porque a lei é estadual, a Polícia Federal tem que notificá-los, e vai fazer isso agora, de que eles estão descumprindo uma norma estadual que está em vigor, não foi contestada na Justiça. E vai ser incorporada, a nosso pedido, no plano de vistorias das demais agências. O representante legal da empresa criada nos Estados Unidos para realizar a emissão dos títulos do Rio Previdência disse na CPI que investiga as irregularidades no fundo que assinava documentos sem ler. A informação surpreendeu os parlamentares que continuam com dúvidas em relação à chamada Operação Delaware. Cícero Augusto Oliveira de Alencar representa legalmente no Brasil a Rio Finance Oil Trust, beneficiária dos direitos sobre receitas futuras dos royalties de petróleo e que possui sede em Delaware, Estados Unidos. Segundo ele, a lei brasileira exige que empresas com ativos no país tenham que ser representadas por um brasileiro residente.
Em 2014, ele firmou um contrato com a Trust para assinar documentos referentes às operações de antecipação de crédito do Rio Previdência. Pelo serviço, o escritório de advocacia a que ele pertence recebeu anualmente $4.500. O contador disse que nos últimos 5 anos assinou os documentos sem ler, atuando apenas como um signatário desses papéis, e que ele nunca teve nenhuma ingerência sobre o contrato ou sobre a gestão de recursos. Como procurador, o único papel que eu exerço é o de seguir as ordens do outorgante da procuração. Então eu recebo uma instrução dizendo, faça isso, faça aquilo, assine esse contrato, compareça à reunião no dia tal em algum lugar, que é raro de acontecer, mas às vezes acontece. Quando você tem uma sociedade estrangeira que é acionista de uma empresa brasileira, tem que comparecer o representante daquele acionista numa assembleia. Então eu tenho que comparecer àquela assembleia e votar de acordo com a instrução que eu recebi do outorgante da procuração. O procurador de Justiça, Vinícius Cavalheiro, disse que não existe na legislação brasileira a previsão de procurador para trust. O que nós estamos tratando aqui é de um contrato de trust que não tem regulamentação no Brasil. Isso dificulta, inclusive, órgãos de controle interno e externo de verificar a transparência, a eficiência da aplicação dos recursos envolvidos naquele contrato. No caso, são recursos públicos. Por não haver regulamentação no Brasil, não há a figura de um procurador de um contrato no Brasil. O que há é um curador, uma espécie de um curador, que trata dos bens transferidos de uma pessoa em benefício de outras que estão por receber esses valores ou esses bens. Na verdade, a Rio Oil é essa espécie de curador. Veja bem, ela já é um representante de alguém que detém um bem. O representante do representante de quem não tem previsão normativa no Brasil é nada. O presidente da CPI do Rio Previdência, deputado Flávio Serafini, ficou surpreso com o trabalho realizado pelo procurador da Rio Oil e disse que vai encaminhar uma série de documentos solicitando que ele peça informações à empresa. Se até agora esse foi o trabalho dele, assinar documentos sem ler, a partir de agora essa CPI vai dar outro trabalho para ele, como representante de uma trust no Brasil, ele vai ter que administrar ativos bilionários do estado do Rio de Janeiro, ele vai ter que agora contribuir com a prestação de contas sobre a administração desses ativos que vem sendo realizado por essa trust. O parlamentar disse ainda que o depoimento de hoje só reforçou a ideia de que essa operação foi criada para dificultar o acesso às informações. E o representante desse contrato no Brasil não sabe nos dar absolutamente nenhuma explicação sobre a gestão desses recursos. Sem dúvida nenhuma, essa audiência de hoje reforça a falta de transparência que existe nesse contrato. Hoje, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem mais de 1 bilhão retidos em contas internacionais como parte desse contrato. E a gente não consegue ter informações. Qual é a remuneração dessas contas? Quem recebe o valor correspondente a essa remuneração? É uma grande nuvem de fumaça que é absolutamente inaceitável que aconteça com o dinheiro público. Agora é o momento de conferir as dicas do nosso guia cultural. Mostra no Sesc Engenho de Dentro exibe filmes com temáticas históricas, sempre às quintas-feiras às 7 da noite até 26 de setembro. A entrada é gratuita. Viva o Império! Viva o Imperador! O medo protege a gente. O espetáculo infantil A História do Peixe Grande fica em cartaz até 29 de setembro, aos sábados e domingos no Teatro Zembinski, na Tijuca. A peça envolve de forma lúdica e bastante reflexiva o respeito às diferenças e o cuidado com o meio ambiente. Ingressos a partir de R$20. No domingo acontece o Zumba Fest no Tijuca Tênis Clube, a partir das 9 da manhã. A maior aula de dança do mundo é direcionada para todas as idades e perfis e promete animar a cidade através deste evento itinerante. Mais informações no site www.zumba.com.br.
A Orquestra de Câmara do Conservatório Central da China se apresenta na quinta-feira, dia 26, no Teatro Carlos Gomes, no centro, com entrada gratuita. O grupo está em turnê pelo Brasil para celebrar o Dia Nacional da República Popular da China, comemorado em 1º de outubro. Mais informações no site da Delarte. Estreia neste fim de semana no Teatro Fashion Mall, na Zona Sul, Um Sonho de Musical. O espetáculo infantil é inspirado em contos de fadas, folclore brasileiro, Broadway e Van Gogh. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e a peça fica em cartaz até 13 de outubro. Exposição reúne obras de artistas que pintam com a boca e com os pés na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, entre os dias 25 e 27 de setembro. A mostra apresenta telas inéditas de artistas do Brasil e do exterior. A entrada é de graça. No sul do estado, região da Costa Verde, acontece neste fim de semana a 15ª edição do Paraty em Foco, Festival Internacional de Fotografia de Paraty. O evento, que acontece nas charmosas ruas do Centro Histórico, conta com palestras, encontros e entrevistas, cinema na praça, leituras de portfólio, tenda de projeções, exposições e intervenções gratuitas. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo.